Olá, meus amigos, minhas amigas que acompanham as redes sociais aqui da editora Diálogo Freiriano. Hoje estamos iniciando mais um lançamento de livro e a nossa autora que vai conversar conosco já está aqui presente, mas antes vou colocar aqui na tela para vocês saberem qual o livro que será lançado hoje, que é CAPS 1 e o estágio em Psicologia Clínica, um relato de experiência psicossocial. A autora é a Raquel de Souza, que já está aqui conosco. Antes de fazer a chamada, antes dela se apresentar e dar as boas-vindas para ela, gostaria de lembrar vocês que nós somos especialistas em transformar o seu TCC, seu mestrado, doutorado em livro. Não esqueça disso, tá? Agora sim, Raquel, seja muito bem-vinda a esse bate-papo. Tudo bem contigo? Tudo bem. Para a gente começar então a nossa conversa, eu gostaria que tu se apresentasse para que as pessoas pudessem te conhecer melhor. Então, me chamo Raquel, tenho 41 anos, sou natural de Igarapé-Miri, né? Numa região no Baixo Tocantins, no estado do Pará. Atualmente estou morando, vai fazer 10 anos, em Ananindeua, um município que fica bem próximo, assim, da capital, né? Belém do Pará. Aí sou formada em psicologia, sou técnica em farmácia e microempreendedora também. Perfeito, Raquel. Agora, eu queria que tu contasse para a gente como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre a publicação da tua obra. Eu não fazia ideia que um TCC ou qualquer outro tipo de publicação acadêmica pudesse se tornar um livro. Para mim, um livro ele era baseado em alguma história que eu leio muito, então tinha muitos, digamos que assim, obstáculos nessa parte para mim, voltado para esse conhecimento. Quando um dia eu fui na casa da minha orientadora de TCC, e aí eu disse para ela que eu queria ter alguma forma de publicar o meu TCC por se tratar de um tema inédito, não na parte de estágio, mas do estágio em si de um estudante de psicologia, porque essa foi uma das maiores dificuldades que eu tive quando eu fui atrás de materiais para fomentar a minha pesquisa, que eu não encontrava estagiários de psicologia dentro de CAPES e muito menos dentro de instituições públicas. E aí eu só fui descobrir todas as dificuldades quando eu fui atrás de estágio para isso. E quando eu comecei a estagiar, já veio essa ideia de fazer o TCC com esse tema. E conversando com ela, ela disse, olha, tu conhece a Qualicapes? Aí eu disse, eu já ouvi falar pela UFPA, mas não sei como que eles trabalham, nunca tinha pesquisado antes. Ela disse, tenta procurar uma editora que faça a publicação dentro da Qualicapes. E aí, aquela história, né, que parece que o microfone do nosso celular escuta, que a gente está ali conversando. Quando foi na mesma noite, quando eu cheguei em casa, apareceu no meu feed, no Instagram, o Ivânio fazendo uma propaganda, ele estava falando que poderia transformar TCC, artigo e vários materiais em livros. Aí eu entrei em contato com ele, marquei uma reunião, aí demorou acho que mais ou menos uma semana. E aí a gente fechou o contrato. Mas nunca pensei que fosse virar um livro. Nem passava pela minha cabeça. Que bacana. Geralmente, quando a gente conversa com os autores, as experiências são bem parecidas. Ah, eu encontrei através das redes sociais, através do Instagram. Eu estava buscando uma editora e acabei encontrando vocês, então é bem bacana ouvir esse teu relato. E às vezes, realmente, a gente se assusta um pouquinho, porque acha que o microfone do celular acaba ouvindo a nossa conversa, adivinhando os nossos pensamentos. Sim. Vou colocar novamente aqui na tela a capa do livro, então, da Raquel, CAPS 1 e o estágio em Psicologia Clínica, um relato de experiência psicossocial. Lembro a você que, dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você tem um link para acessar, então, a obra da Raquel. Agora, seguindo com a nossa conversa, eu gostaria que tu contasse um pouco mais, relatasse
Como foi que se construiu toda a tua pesquisa? Como que tu chegou, então, até essa obra final, que é o teu livro? Bom, como eu te falei, tudo começou lá em 2020, no boom da pandemia. Eu tenho um colega em comum que ele me perguntou se eu gostaria de fazer o estágio em psicologia clínica na área pública. A priori, eu disse que não, devido a muitas dificuldades que a gente tem na nossa área. Na nossa área, eu digo em termos geográficos. E eu não sabia se eu ia dar conta, se eu estava preparada, mas eu tinha uma ansiedade muito grande de começar a estagiar. No período da pandemia, que foi em 2020, foi exatamente quando fechou, em março, quando teve o lockdown todo, e aí nós começamos a ser acionados, e eu estava exatamente no quinto período, onde se iniciava o estágio obrigatório. E aí rolou todo esse trâmite de março a julho. Eu comecei a estagiar no mês de julho. E de lá houveram muitos processos complicados por causa da pandemia e muitas pessoas entrando em processo de adoecimento mental de forma bastante grave e acentuada. Telefones de nós, alunos que estávamos começando a estagiar, não parava de tocar, né? Eu lembro que eu tive até problemas com o meu telefone, porque eram muitas chamadas, muitas pessoas precisando de auxílio psicológico. E aí eu cheguei no CAPES e enfrentei vários problemas para conseguir esse estágio, porque existia apenas uma psicóloga, porque até então eu tinha me sido ofertado, mas até então a pessoa que era responsável pelo CAPES não sabia que eu iria aparecer para a entrevista. Aí eu fui, ela me entrevistou tudo, enfrentei várias situações e aí no final ela fechou as portas para mim. Só que quando eu saí, encontrei uma recepcionista que me falou. Eu perguntei para ela: tem algum psicólogo aqui que queira se disponibilizar a me supervisionar nesse estágio? Porque eu quero fazer um trabalho legal. Inclusive, eu estou pensando nisso para o meu TCC. Ela disse: olha, tem uma pessoa. Ela me deu o contato dela, a gente se falou, ela topou na hora. E por sorte era da mesma abordagem que eu. E ali foi uma experiência muito incrível, porque o teu contato direto com o sofrimento psíquico em um modo hard, porque a gente estava no processo de pandemia, foi um processo, assim, doloroso, mas muito satisfatório em termos de aprendizado, porque eu me deparei com as nuances que a gente chama da teoria com a prática. Quando aconteceu tudo isso, foi em 2018, tinha saído uma portaria que a gente poderia atender pacientes de modo online. Aí eu peguei alguns pacientes no final do ano, junto com ela topou, eu fazia atendimento online e depois ela me dava supervisão. Então foi muita coisa junta. Aí terminei lá, eu lembro que eu tranquei o sexto período, eu passei, mas eu tranquei porque eu não conseguia fazer nada online assim, porque foi muito rápido, foi muito corrido, e a gente não tinha uma estrutura muito bacana para assistir aulas, e a minha vontade de aprender era muito grande. E aí eu mergulhei no estágio e passei um ano e meio com ela nesse processo de atendimento. E de lá, eu lembro que eu ainda fui para presídios de menores infratores, masculino e feminino, atendi vários casos, aí me descobri também como perfiladora, eu não sabia, mas eu conseguia perfilar, analisar comportamentos, eu ainda estava ali, tipo, tava crua, me sentia crua, mas eu tinha conhecimento de outras áreas, como da área de farmácia, dentro da área de criminologia. Então, eu acabei somando, né, esses conhecimentos e foi um diferencial muito grande para minha construção como psicóloga. Certo, então, Raquel, agora eu gostaria de te pedir, eu vou colocar novamente aqui na tela a capa do teu livro, que é Capsum e o estágio em psicologia clínica, um relato de experiência psicossocial. Eu queria que tu contasse agora, como foi a tua experiência junto à editora para a elaboração da capa, da diagramação do miolo, como foi para ti todo esse processo? Foi bem tranquilo, fui bem orientada, fiz algumas sugestões do que poderia ser acrescido, no caso, na parte da introdução, né? Eu incluí a Anísia da Silveira, que para mim foi uma personagem, assim, da história da saúde mental, que é muito importante, também por ser brasileira, né?
Fiz as sugestões, assim, aí o Ivânio conseguiu acrescentar. Outras partes eu mesma consegui acrescentar, que é o processo da ampliação. Aí quando chegou na capa, a capa para mim ela era para ser assim muito um divisor do que era, do que foi e de como está sendo, né? Aí essa parte eu nem sabia que eu ia tratar, que todas essas escolhas seriam minhas, né? Auxiliada por um profissional. E aí eu queria assim, eu queria uma sobreposição, eu queria como se fosse uma nuvem dividindo, mas aí conversando, né, duas cabeças pensam realmente melhor que uma, e aí a gente chegou nessa capa de como era, né, que é uma foto real de como eram os manicômios, e uma foto de como era o processo psicoterapêutico no CAPES, voltado com crianças com TEA. Que legal. E aí, que bom que o pessoal conseguiu traduzir, conseguiu dar vida à tua ideia, né. Isso é muito bacana de ouvir também. Essa transição eu acho ela muito interessante, assim, tem muitas pessoas que não conseguem entender, assim, quando vê, né, poxa, como é isso, mas, assim, quem está no contexto de saúde mental, eu acredito que pegue o que é essa essência. Que legal. Lembrando, aproveitando, para lembrar você que nos assiste, que ou aqui em cima ou aqui embaixo você encontra o link para acessar a obra da Raquel, que é CAPS 1 e o estágio em psicologia clínica, um relato de experiência psicossocial. Agora nós vamos nos encaminhando para a parte final da nossa conversa. E eu queria que tu contasse, na verdade, que tu deixasse um recado para as pessoas que, assim como você, têm o desejo de fazer a publicação, seja do seu TCC, do seu mestrado, doutorado, ou até mesmo um livro autoral, e ainda não fez. Que recado tu deixa para essa pessoa? Primeiro, procure saber, obtenha informações, procure uma editora de confiança, né, como foi no caso a Diálogo Freiriano, o processo de conversa, o contato com vários profissionais, porque não é só o editor, mas é uma família em geral, né, que envolve o jornalismo, que envolve o pessoal da diagramação, o pessoal da capa, né, então tem todo um reforço por trás para sair uma obra. Então, eu recomendo, inclusive até no dia do psicólogo, eu fui chamada para fazer uma palestra sobre iniciação científica. E aí eu até deixei como indicação, né, que procurassem a Diálogo Freiriano, quem tivesse interesse. A parte de pesquisa, ou como você mesmo falou, um livro autoral, seja qual for o tipo de conteúdo, assim. Eu gostei muito do atendimento, achei bem acessível, e principalmente que eu conversei com o Ivânio, que é o próprio, eu acho que ele é um dos donos, ou o dono, né, da editora, então isso é muito bacana, assim, essa proximidade. Que legal, que bom saber que a tua experiência foi muito boa quanto a isso. E é importante também aquilo sempre reforçar, eu gosto de reforçar isso quando eu converso, que você coloca o seu conhecimento à disposição de mais pessoas. Você não fica com o seu conhecimento guardado, com o seu trabalho acadêmico guardado. Mais pessoas, além daquelas que têm acesso à tua própria universidade, elas conseguem acessar o teu trabalho, ter ele como uma referência bibliográfica, por que não? Então é muito bacana essa experiência, é muito legal saber que tu estava disposta e conseguiu compartilhar o teu conhecimento com mais pessoas. Sim, Raquel, agora a gente vai finalizar então, eu gostaria muito de agradecer a tua disponibilidade para poder conversar conosco e poder fazer esse lançamento virtual do teu livro. Muito obrigada. eu que agradeço. E para você que nos assistiu até o final, gostaria novamente de agradecer a sua presença e gostaria de reforçar a vocês que, dependendo da rede social em que você está, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você encontra o link para acessar a obra da Raquel e
deixo o convite também para vocês nos conhecerem melhor através das nossas redes sociais, através do nosso Instagram, Facebook, LinkedIn, nosso canal no YouTube, onde a gente tem bastante entrevista com mais autores, com diversos assuntos diferentes. De repente, um desses assuntos é do seu interesse. Deixo a você novamente o nosso muito obrigado e conte conosco. Até a próxima!